Bora então, minha gente. Buenas noches. Vamos ver se eu consigo deixar meu celular aqui. Oi, boa noite, boa noite. Nos vídeos, estou controlando várias câmeras, várias coisas. Ah, são coisas dos bastidores, né? Dona Raquel já está aqui também para entrar na live. Gente, não, bem, vai vencer, vai dar tudo certo. Olá, olá. Ai, oi, Si. Oi, Mari. Boa noite. Hoje a gente tem uma live maravilhosa. A Raquelzita está entrando hoje. Gente, olha, o Mercúrio, ele entrou em direção direta, mas não sei se foi só para se foi para vocês, porque para mim ainda está faltando. Ai, gente, olha. Então, vamos colocar a Olá, câmera. E, olá, olá, olá. tá me escutando bem? Me vendo bem? Outro, tá saindo no fone, que maravilha. É, tá tudo- tá difícil hoje, mas eu acho Se que eu vou você, se conseguir. você, se você está assistindo gravado essa live, você bota uns dedinhos, bota ali no mais dois, espreme rapidinho, logo já vai estar tudo certo. A gente já vai começar a falar. Ô, Raquel, no YouTube, você não tá aparecendo na Hum? câmera. No YouTube, você não tá aparecendo na câmera. Pronto, Eu acho. pronto. Agora sim. Gente, Mercúrio, cadê você, amigo? Pronto, fechou. Bom, eu vou falando Tudo enquanto bem, isso, tá né, tudo. gente? Enquanto a Raquel arruma a câmera dela do YouTube, é, a gente, só para avisar que a gente vai falar hoje sobre Atena, né, uma das deusas que a Raquel trabalha na Travessia das Deusas, e que como que a gente pode usar o seu poder de estratégia, né? A Atena tem um poder, uma sabedoria muito grande para nos passar e que pode nos ser muito útil para a gente poder fazer essa travessia de uma forma muito mais consciente e de forma Uhum. estratégica. Ela vai trazer saber um pouco, vai trazer assim umas Ih, gotinhas do que a Raquel, gente vive na travessia. eu não sei se é só para mim, mas tá falhando um pouquinho a tua voz. Não sei se é só para mim. Não, mas eu acho que tá bom. Tá. Então tá, pessoal. Bora lá então. Começar, a gente vai falar sobre, hoje sobre perimenopausa, vamos falar sobre Atena. Então, sempre a gente brinca muito na Travessia das Deusas, que a gente brinca que existem as mulheres que são as devotas de Atena, as mulheres que são as devotas de Ártemis, enfim, né? A gente sempre brinca isso. E a gente fala muito sobre, e entrando nesse assunto, né? Ah, tá, mas o que que a Atena tem a ver com perimenopausa? Por que que a gente faz essa associação, né? Lembrando que estamos aqui trazendo o caso da Suelen, né? Que a gente apresentou já, essa é a terceira live que a gente comenta, sobre a live da Suelen, e a gente escolheu a deusa Atena para trabalhar a primeira semana com a Suelen, tá? Então, o que acontece? A Suelen não sabe ainda de tudo que a gente vai conversar aqui, então é segredo, mas a gente vai trazer justamente essa reflexão, né, do que a gente entende que são as coisas primordiais, estratégicas, né, no início de perimenopausa mesmo, de reflexão, de o que que é o mais importante, né? Então, a gente vai trazer várias questões aqui. Número um, para a gente despertar, então, né, a Atena na perimenopausa, a gente vai entender que dentro da gente, até pelo fato de amadurecimento e etc., né, até como a perimenopausa ela acontece no estágio mais avançado da vida, né, a gente vai entender que a sabedoria já está dentro de nós, né? Então, como acessar essa sabedoria
se eu acho que. Então, a gente não é mais, né? Não está mais lá nos 20 e poucos anos, a gente já evoluiu, né? Já passou por várias situações. E hoje a reflexão que a gente faz é trazer sabedoria, então, para a perimenopausa, né? Ela está ali, como que a gente vai acessar ela, estratégia e acessar os nossos novos poderes aí entendendo que a perimenopausa é um portal mesmo de acesso. Então, a perimenopausa frequentemente ela é vista pela sociedade como um declínio, né? A gente traz isso de uma forma muito de um ponto de questionamento mesmo, né? A gente entende que perimenopausa é um portal e não um momento em que a mulher ela está entrando em nenhum tipo de declínio. E entende também que é um momento de perda, mas esse momento de perda é um momento de perda do quê? Talvez das máscaras que a gente carregou durante muito tempo na nossa vida, talvez o faz de conta, talvez a necessidade de agradar os outros. Então, com certeza, a perimenopausa ela vai atingir em cheio essa parte, né, da vida. Então, a gente vai começar, então, trazendo, né, desafios da Atena e até para a Suelen, que a gente vai dar sugestão para ela, que é justamente a Atena como uma reflexão de como trazer algumas coisas estratégicas para a vida dela, para a nossa vida aqui em perimenopausa, né? Então, número um, a gente vai falar sobre sono. Número dois, a gente vai falar sobre os nãos que a gente, né, talvez esteja aí num momento da nossa vida de trazer esses nãos para nossa vida. E, além disso, além dessas coisas, também a questão da nutrição. Então, a Atena, se a gente for entender, né, que a gente está no estágio da vida em que a gente tem mais poder de escolha também do que a gente quer se nutrir da vida, não só de alimentação mesmo, né, mas também com relação à escolha que a gente faz de nutrição, o que nutre a nossa vida. Então, é um ponto de reflexão sobre esse aspecto. Então, Raquel, comentando sobre essa parte, quando a gente traz primeiro o sono, eu sei que tu é super, né, fã de falar sobre esse tema, que é justamente, né, como se faz uma higiene de sono correta, o que que é importante para se ter um sono restaurador, né, qual é a diferença desse sono na perimenopausa, né, se existe ou não, né, realmente uma diferença com relação ao sono na perimenopausa, daí a gente vai falar sobre alguns sintomas que algumas mulheres podem experimentar, que é essa questão dos fogachos, né, durante o sono. E, e também trazer, depois a gente vai trazer outros aspectos, tal, mas o que que tu realmente, das tuas clientes, né, eu sei que tu acompanha as mulheres aqui, tanto na travessia, né, que a gente trabalha junto, quanto em atendimentos individuais, essa questão do sono. Que mais tu tem percebido e pela tua experiência e contato com essas mulheres com relação a diferenças que elas notam mesmo nessa questão do sono? Bom, Kel, eu vou começar dizendo, fazendo já essa associação com a Atena, que a Atena traz essa Uhum, sabedoria e essa estratégia, e a gente, em perimenopausa ou não, não tem como acessar as nossas funcionalidades plenas do nosso cérebro, de funções executivas, de tomada de decisão, de acalmar as nossas emoções, de autorreflexão, sem um sono restaurador. Porque é durante o sono que acontece toda uma limpeza dentro desse cérebro, né? A gente libera muitos hormônios durante a madrugada também. E é esse processo que faz com que a nossa mente fique clara. E nada mais do que uma filha de Atena do que uma mente clara, límpida, né? Uma mente que exatamente. traz, Uhum, uma mente que ela é nossa aliada e não nossa inimiga, né? uhum, Então, uma das grandes dificuldades do sono é porque a gente aprendeu que o sono era um processo passivo, aquela coisa, eu caio na cama e desmaio, né? Trabalhando que uhum, nem um monte, desculpa o palavreado, né? Trabalhando que nem uma condenada a vida inteira, aí a gente é acostumada a deitar na cama e desmaiar e achar que isso é um sono. E aí, sim. quando a gente chega na perimenopausa, a gente começa a perceber que esses hormônios que faziam esse trabalho de ligar e desligar da gente, assim,
desse cérebro, eles já falam assim: olha, ou você toma atento que você precisa se esforçar para ter um sono restaurador, ou a gente não vai mais te ajudar. Isso não é como inimigo, é para a gente poder ter um pouco mais de presença na vida, sabe? Porque senão a gente é muito automatizado, a gente Uhum. acorda no automático, dorme no automático. E aí, quando a gente começa a progesterona, que é o primeiro hormônio ali a cair, né? É quando os sonos ficam mais fragmentados, sonos não tão restauradores. Dependendo da alimentação que a gente tem antes de dormir, a gente também não consegue entrar no sono profundo. Aí, os fogachos noturnos, eles têm duas dimensões, que uma você pode falar melhor, que é quando a gente entra nessa dimensão do inconsciente, acessa memórias, lembranças e tudo Uhum. mais, que traz essa força, esse ímpeto, né, que a gente tenta mascarar durante o dia quando o nosso consciente está dominando. Tem esse lado que eu vejo muito das pessoas que reclamam de fogacho noturno, de mulheres que durante o dia tentam vestir essa armadura muito forte de Atena, assim, né? E aí à noite, quando relaxa, por algum motivo ou outro, acaba deixando esse inconsciente vir, e aí o fogacho acaba vindo. E também Uhum. tem uma questão que eu tenho visto que tem dado bons resultados, principalmente com relação aos fogachos, é ajustando a alimentação antes de dormir. Então, por mais que Sim. seja uma questão hormonal, por mais que tenha a questão do hipotálamo e tudo mais, eu fiz alguns ajustes em algumas mulheres que estavam passando por esse processo e de diminuir, por exemplo, alimentos picantes antes de dormir, de diminuir a quantidade de carne vermelha. Então, é uma janta um Uhum. pouco mais suave. E melhorou bastante a questão dos fogachos noturnos. Então, fica a dica aí para quem tiver fogachos noturnos, que isso pode ajudar. Tem muitas estratégias, porque o fogacho noturno, ele não é algo que a gente consiga ter A mais B, não é algo preto no branco. É aquilo que a gente Uhum. mais gosta de trabalhar na travessia, que é coisas que não são explicadas muito racionalmente, que não tem um protocolo. E Exatamente. aí Uhum. cada mulher tem que saber quais são as ferramentas que tem à disposição para a gente poder atuar e testar, e vai testando até que aquilo vá melhorando, né? Mas, gente, Uhum. sem um sono profundo, sem você se restaurar durante a noite, fica muito difícil ter uma mente clara, sabe? Muito difícil ter uma mente que Uhum. consiga tomar decisões e que consiga, inclusive, tipo assim, decidir, ah, não, agora eu vou me preparar para dormir, vou desligar as luzes, vou relaxar. Também não é muito complicado. Uhum. E eu vou dar um exemplo, né? Porque eu experiencio muito essa questão dos fogachos noturnos, né? E eles vieram, depois sumiram, depois agora voltaram de novo. E eu noto, e é claro que para cada mulher é diferente, né? Que eles sempre é um chamado, entende? Sempre é um momento em que eu estou atravessando mesmo uma questão que é muito importante para mim. É como se eles estivessem sinalizando mesmo do tipo, olha, fica atenta, isso aqui é muito importante para ti, é como se fosse assim, né, acendendo mesmo, assim, sabe? A sensação que eu tenho é de dar me acender, me chamar atenção para essa questão da minha vida que eu estou atravessando. Eu gostaria também de falar sobre essa questão dos nãos, né? Eu não sei se isso a gente escuta bastante, né? Eu acho que perimenopausa, principalmente, é um momento da vida da mulher que ela vai aprender, se ela já não aprendeu durante a vida, a realmente fazer escolhas, né? E a gente traz a Atena justamente para esse enredo, lembrando que a Atena ela nasceu já madura, né? Ela nasceu da cabeça de Zeus com a armadura e tudo, né? E ela, a gente sempre brinca que a Atena ela não tem uma mãe, né? Ela nasceu direto do pai de Zeus e ela chega pronta, né? E trazendo muito isso para perimenopausa, eu acho que a Atena vem trazer para a gente na perimenopausa de que a gente está pronta. E que a gente tem todas as nossas questões estão dentro da gente já, né? A sabedoria ela já existe dentro da gente. E a perimenopausa ela vem para fazer esse chamado, né? Para fazer esse resgate do que já existe, né? Ela não vem criar coisa nova.
Então, o que a gente observa é que na perimenopausa, até porque a mulher vai cortar, e daí a gente, eu lembro que tu sempre comenta dessa questão hormonal também, a mulher vai tirar um filtro dela, né? E ela vai ser muito mais conectada com as suas reais necessidades e vontades, e ela vai ficar mais fácil falar esse não. Vai ficar mais fácil honrar e sustentar as escolhas que a mulher faz sem essa necessidade de agradar ninguém, né? Então, por isso que a gente até trouxe no nosso grupo, né, da Confraria das Deusas hoje, que inclusive, se vocês quiserem participar, pode entrar, um grupo no WhatsApp que a gente compartilha várias informações sobre perimenopausa e áudios também, né, inspiracionais para a gente realmente fazer essas reflexões. E eu trouxe, então, hoje, essa questão do como que a gente acessa, né, esses nãos, como que a gente faz essas escolhas, como a gente tem essa mudança mesmo no nosso corpo físico, né? Quais são as escolhas que a gente faz das coisas que nutrem a gente também. Então, como fazer essa conexão com o que é importante para a nossa vida. Quando a gente desacelera, a gente vai observar que não dá tempo para fazer todas as coisas, né? Então, quando a gente tem que escolher, a gente faz escolhas mais certeiras, mais sem filtro. A gente tira esse filtro todo do agradar, né? Do faz de conta e etc. E a gente começa a viver realmente em conexão com a nossa alma. Então, a Atena traz muito essa questão. Eu só queria, Raquel, que tu comentasse essa questão do hormonal, né? Dessa, justamente que as mulheres percebem na perimenopausa, né? Que é essa questão do tipo, ai, eu tô cansada de fazer isso aqui eu fiz até agora, agora chega, né? Quando a mulher começa realmente, né, cortar esse tipo de coisa. Me conta, Raquel, qual é o hormônio aí que a gente conecta com essa vontade da mulher que está em perimenopausa, né? De fazer esses cortes, de fazer essas escolhas Esses aí nãos, mais né? com a sua alma. Isso não existe nada que a gente fale aqui, pelo menos assim, né, dentro da fisiologia, que não esteja conectado justamente com essas sensações, essas questões mais inspiracionais, né, mais metafísicas. Por exemplo, né, vou explicar do hormônio. Quando a gente entra na perimenopausa, tem essa oscilação hormonal, e principalmente quando a gente já Uhum, está na segunda fase da perimenopausa, é mais comum isso, tá? Na primeira, a gente tem o decréscimo de alguns hormônios, e na segunda fase, outros hormônios. Quando chega já o estradiol começar a ficar mais baixo, então é na segunda fase, quando está um pouquinho mais isso. próxima da menopausa, é como se a gente tirasse, né, esse filtro rosa que nos acompanha durante a vida e durante os nossos ciclos menstruais, e ele é extremamente útil e foi extremamente útil durante a nossa evolução para que a gente Uhum, procriasse e pudesse gerar mais seres humanos aqui na Terra. Tô pensando em evolução. uhum, Então, o estradiol é esse hormônio que faz com que você fique mais desenvolta, mais simpática, mais carismática, mais uhum, sedutora. E é aquele hormônio que quer que você seja aceita, que faz com que você diga sim quando você quer dizer não. Porque você, uhum, gente, tudo isso de um processo muito inconsciente, muito assim, hormonal, pensando em evolução. Sempre tem que frisar isso, né? Não é preto no branco. Mas uhum, você pensa assim. Para que você aumente as suas chances de procriar, né, seres humanos, você precisa ser aceito por aquelas pessoas. Para que você tenha chance de sobrevivência, você precisa ser aceito numa tribo. O ser humano vive em tribo. Então, quando a gente está com esses hormônios altos ainda, é porque a gente precisa deles, enfim, pela evolução. Quando a gente chega na perimenopausa, nessa segunda fase, e eles decrescem, a gente tem duas opções. Ou se empoderar deles, é isso que a Kel ajuda, né? Através das deusas, a gente se empoderar justamente dessa força que vem para que a gente possa uhum, enxergar a realidade com um pouquinho mais de clareza. Como também pode ser que seja um momento em que as pessoas comecem a dizer que a gente está maluca, a gente não é mais a mesma, e você comece a se questionar sobre as suas decisões, sobre os seus quereres, sobre suas vontades e sobre os seus limites, porque você pode não se reconhecer, porque justamente você está a vida inteira com esse óculos ali, né? Que foi útil até aquele uhum, determinado momento.
Sim. Então, Uhum. quando a gente começa a chegar nessa fase, a gente precisa pegar e dar as mãos com essa nova versão que está querendo nascer dentro da gente e com ajuda, claro, porque é muito desafiador, né, Kel? É muito desafiador você, de repente, Uhum. acostumada sempre ter um comportamento de sim, sim, eu faço, sim, sim, eu aceito, sim, eu me submeto, sim, eu estou disponível, sim, 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 e de repente você olha para aquela situação e mesma situação, você fala assim, cara, isso não faz o menor sentido, por que que eu estou fazendo isso? Pode acontecer em outros momentos da Exatamente. vida, mas, Uhum. né? Mas quanto menos nãos você deu durante a sua vida, mais desafiador vai ser a hora que chegar a Uhum. perimenopausa. E hormonalmente isso é explicado pela nossa evolução, né? Então é a hora que a gente começa a poder ser um pouco mais dona de si. Uhum. Obrigada, Kel, por explicar. E daí eu queria aproveitar então, né, já que a gente está fazendo esse desafio dessa semana com a Suelen, mas já que a gente está fazendo com a Suelen, eu já queria convidar vocês também para a gente colocar em prática essa semana nossa vivência com a Atena mesmo, tá? Independente se você está na perimenopausa ou não, vamos fazer essa avaliação. Então, se você quiser, recomendo realmente, né, que você pegue um caderno e anote as suas percepções durante essa semana com a Atena, tá? E a gente tem então três questões aqui, tá? Então a gente vai observar o nosso sono essa semana, né? Então, como que tá meu sono? Se você acorda durante a noite, se esse sono eu durmo tantas horas, eu acordo, né, energizada ou não, eu acordo restaurada, eu me acordo bem, como que a gente vai fazer essa observação, então, número um. Então, se a gente for pensar na Atena, né, como que é esse meu sono estratégico, né, para a rotina que eu tenho? Número dois, a gente vai fazer uma observação dos nãos que a gente está conseguindo dar essa semana e que estão conectados estrategicamente com a vida que a gente quer viver, tá? Então, se a gente for pensar em prestar. Imagina que a Atena aí tá de braço com vocês aí andando na vida, tá? Então, vamos trazer também essas questões dos nãos que a gente consegue dar essa semana, aquele não com gosto mesmo, sabe, gente? E número três, a gente vai pensar em tudo na nossa vida, né, que está nos nutrindo. Então, das atividades que a gente tem durante a semana, mesmo de rotina, gente, tudo que faz estrategicamente sentido para vocês, que vocês entendem que está conectado com a vida que vocês querem viver. Então, eu espero que vocês gostem do desafio que a gente lançou aqui hoje, né, de ter uma semana aqui acompanhada com a Atena, né? E lembrando, né, independente de tal ou não em perimenopausa, para a gente fazer essa reflexão, né? Então a gente vai observar o nosso sono, a gente vai observar os nossos nãos estratégicos e a gente vai observar a nossa nutrição, como é que a gente nutre a nossa vida, não só de alimentação, né? A gente pode anotar também dessas questões de alimentação e também, mas nutrir a vida da vida que a gente, a nossa rotina, essa rotina que a gente leva, ela está nutrindo, né, a gente ou ela está afastando a gente da vida que a gente quer levar? É isso, Kel. Quero saber se tu quer comentar mais alguma coisa. O que que tu achou desse desafio? Curtiu? Tu acha que tem a ver com a Atena? Tem tudo a ver com a Atena, e eu realmente gostaria que as pessoas prestassem um pouco mais de atenção nas suas vidas e pede ajuda para Atena mesmo, né? Se invoca aí essa deusa Isso. para que ela possa te ajudar a perceber, porque às vezes a gente está tão no automático, gente, que a gente não sabe nem Uhum, o que que é um sono restaurador. Se você não sabe, uhum. também pode conversar, chama a gente, né, no privado ali, nas mensagens. Isso, manda mensagem pra gente. Mas o que que é um sono restaurador? A gente pode depois também ter mais ideias de live, até mais, né, segmentado dos temas, porque se você também não sabe o que que é nutrir, o que que significa essa Uhum, nutrição da vida, porque às vezes a gente não sabe. Então, se você também já está nesse estágio que você não sabe nem essa questão, não é assim demérito nenhum, tá? Assim, é a maioria das pessoas que a gente vive no automático. E esse convite para a gente estar mais presente, chamar a Atena para isso. pensarmos com mais clareza e estratégia. E se você tiver qualquer dúvida, pergunta para a gente, que a gente vai ficar bem feliz de te responder. Manda mensagem que a gente adora é saber como é que está sendo por aí, como é que isso está refletindo na vida de vocês. Entre em contato que a gente é uma confraria de deusas mesmo.
tá bom? É isso Um aí. beijão para todos, um beijão, Kel, boa noite. Então vamos para o nosso Beijo soninho restaurador, o nosso soninho a la Atena das deusas, o sono das deusas. das deusas, sono das deusas, é isso mesmo. Beijão, gente, até mais. Beijo. Beijo, Até Kel. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.